Bom dia. Esse é mais um Bom dia. Esse é mais um conteúdo específico, né, para quem estiver rodando no ambulatório de proctologia e estomoterapia do HB. Então, a consulta de enfermagem pré-exame endoscópico, que aí pode ser tanto a colonoscopia quanto a reto sigmoide flexível. Então, o que é importante a gente saber desse paciente? A sua procedência, qual a indicação do exame, né? São dados importantes para a gente registrar. Comorbidades, então, se ele tem alguma comorbidade, dentro dessas comorbidades, se ele usa marca-passo, se ele faz hemodiálise ou diálise peritoneal, quais são as medicações em uso, se ele usa anticoagulante, sim ou não, se ele é um paciente que faz uso desse anticoagulante ou antiagregário apenas por prevenção ou por tratamento, né? E aí muda a forma como a gente vai atuar para esse paciente. É importante também questionar sobre alergia de medicações, se já fez esse exame antes e se teve algum problema relacionado ao exame, né, que é para a gente não tentar resolver nesse segundo exame. E algumas coisas são importantes a gente linkar, como as indicações desse paciente e a capacidade dele fazer esse preparo no domicílio ou não, né? Então, de acordo com a gravidade dele, não é possível a gente submeter esse paciente ao preparo de uma colonoscopia no domicílio. Quem são esses pacientes? Aqueles que têm algum indicativo de semioclusão intestinal, aqueles que a condição clínica não ajuda no sentido de uma desidratação em casa, indicar a suspensão ou agravamento das condições clínicas do paciente. Paciente com indicação prévia de uma ressecção ou uma mucosectomia, então, se eu vejo que ele tem condição de fazer o preparo em casa, eu reservo esse leito pós-exame, porque há necessidade, às vezes, dependendo do exame, do paciente permanecer internado para o uso de antibiótico terapia. No idoso, né, um idoso que não seja tão rígido, ele tende a ter um risco maior de desidratação. Então, eu devo observar direitinho como como são as habilidades desse idoso. Tem alguns que são bem ágeis, né? Porém, tem outros que eles não vão dar conta de suprir a necessidade de líquido em casa. O paciente cardíaco também com restrição hídrica, né, ou necessidade de mudança na anticoagulação, ele deve ser internado. O paciente que faz hemodiálise, né, pela necessidade da monitorização hídrica. Salvo algumas exceções, a gente consegue que ele prepare em casa, mas a maioria deve preparar no intra-hospitalar. O paciente transplantado ou monorrenal, geralmente exige que haja uma hidratação venosa, tá? Durante esse preparo, para ele não oportunizar mais complicações para aquele rim, né? Seja ele único ou seja ele transplantado. O paciente que relata dificuldades como náuseas, vômitos e após 2 tentativas de preparo sem sucesso, ele é um paciente que deve ser internado para ter uma hidratação venosa durante esse processo de preparo. E o paciente com uma dificuldade cognitiva, né? Que são menos, mas eles estão sempre presentes. É aquele paciente que, por mais que a gente consiga explicar, ele não entende, não compreende, não entende como deve fazer aquele preparo. E isso geralmente é associado a que ele não tem uma pessoa-chave que o possa ajudar, né? Bom, na orientação higiene dietética, né? Então, se o paciente ele não tem o hábito intestinal regular, ele deve, né? Se o problema são a forma de alimentação, ele deve ter uma dieta rica em fibras, vegetais variados, e isso associado ao quê? Uma hidratação em torno de 30 a 50 ml quilo dia. Isso vai depender muito do que ele faz.
mas é importantíssimo a gente indicar, né, a quantidade de hidratação por peso, né? E aqueles pacientes que tiverem dificuldade de ingestão de fibras para regularizar o trânsito, a gente pode sugerir o uso de uma fibra sintética, né? Outra coisa importante é a terapia medicamentosa. Ela, no sentido de fazer funcionar aquele intestino para aqueles pacientes que não têm um hábito intestinal regular. Então, a gente estabelece, né, algum laxativo pré algumas semanas antes do exame, 1 a 2, para regular o intestino, para que assim o preparo funcione de maneira adequada. Os laxativos, né, de uma forma geral, eles carregam líquido do lume intestinal, né, e aumentam o volume e bolo fecal. E assim, com esse mecanismo, ele consegue também estimular o peristaltismo. Então, de qualquer forma, o paciente tem que estar hidratado, né? Bom, aqui são alguns exemplos de possíveis preparos, né, de acordo com a indicação e a questão específica do paciente. Então, o paciente que tem uma intolerância à lactose, ele pode fazer o preparo com mannitol, Movalax ou Picoprec, né? Não tem nenhuma alteração que possa ocorrer. O paciente que queixa muita cólica com o bisacodil, além da gente orientar, aumentar essa ingesta hídrica, porque ele tem justamente essa cólica, porque ele não tem uma boa ingesta hídrica, a gente pode sugerir que ele compre um Mectol D, né? Ou tomar a lactulose 20 ml de 8 em 8 horas, né? Então, são opções de alteração desse preparo convencional. O paciente que evacua a cada 4 ou 5 dias para mais, ele vai precisar, então, melhorar esse hábito intestinal. Então, ele precisa seguir a alimentação conforme foi lhe passado na consulta médica, né? Ele deve o uso do Movalax, um sachê diluído em 200 ml de água 2 vezes ao dia e aumentar o número de sachês caso demore o efeito de regular esse intestino, né? E isso deve ser realizado pelo tempo mínimo de 7 dias antes do exame, para que quando ele for realizar o preparo, esse preparo seja efetivo e consiga limpar esse intestino, né? Ou então, tomar o xarope de lactulose 20 ml 3 vezes ao dia e aumentar bem essa ingesta hídrica, né? Seria uma opção também. O paciente com suspeita de semioclusão intestinal, aí a gente vai iniciar o Movalax, um sachê diluído em 200 ml de água 2 vezes ao dia e aumentar, né, também se houver uma demora nessa evacuação. E a alimentação aqui, ela deve ser líquido pastosa, nada de coisas que o paciente não consiga mastigar adequadamente, tá? Ou ainda, e o preparo, né? Caso eu não escolha fazer com Movalax, porque se eu fizer o preparo com Movalax, eu vou usar 30 sachês em 2 litros de água e o paciente vai tomando isso até finalizar. Ou outra opção seria usar a lactulose, 240 ml diluído em 240 ml de lactulose diluída em 240 ml de água e tomar um copo a cada 30 minutos. E aí, muitas vezes, nesse tipo de paciente, eu preciso fazer essa oferta de lactulose mais que uma vez, tá? Às vezes eu faço, se o exame é à tarde, às vezes é necessário fazer à noite e depois de manhã novamente. No paciente com uma lesão medular, por exemplo, a gente vai ter que iniciar uma evacuação desse intestino mais efetivo, né? Porque ele tem um problema no peristaltismo, né? Ele não funciona seguindo de uma forma adequada por inervação, né? Então, a gente pode fazer o mannitol em 2 etapas, 500 ml no dia anterior e mais 500 no dia que precede o exame, e além disso, realizar a solução glicerinada de 8 em 8 horas,
como uma forma de preparo retrógrado, que é onde geralmente também ficam fezes mais ressecadas ali no cólon descendente e sigmoide. O paciente que vai fazer um preparo de uma reto flexível em que a sua indicação está escrito retite actínica ou colectomia total, a gente não deve usar o conteúdo do fosfato do flitienema, né? A gente precisa orientar esse paciente a fazer apenas com água morna. Assim, a gente elimina a irritação causada por esse fosfato, que vai fazer com que haja uma interpretação errada, às vezes, daquela inflamação, né, no resultado do exame. No caso da colectomia total, o paciente deve fazer essa limpeza retal também com água morna, né? Porém, ele não pode ingerir comidas depois, tá? Porque geralmente num exame de reto flexível não existe jejum. Mas no caso do paciente com colectomia total, após essa limpeza, o paciente só pode tomar líquidos, tá? Outra coisa interessante é o paciente com colostomia. Se ele tem uma colostomia, ele vai fazer o preparo oral normal, mas é necessário também fazer o retrógrado, né? Pelo reto, e aí a gente usa o flitienema com água morna, às vezes em dias intercalados, vai depender do tempo que ele tem esse desvio, né? Para poder ir limpando aquela área. E sempre avisar o paciente de que é possível que haja saída de rajas de sangue pela colite de desuso que fica na área que não está funcionante. No paciente com ileostomia, basta apenas que ele faça uma dieta de 8 horas para sólidos e 3 horas para líquido, além do preparo retrógrado com solução glicerinada, 7 frascos, 1 por dia. Então, durante 7 dias, ele deve fazer essa limpeza. E tem que ser mesmo com solução glicerinada, porque aí ela consegue atingir áreas mais altas, né, do intestino, não só reto. Se caso esse paciente tiver uma estomia em dupla boca ou em alça, aí sim a gente vai precisar preparar no ambulatório, né? Passar uma sondinha de Foley pela boca disfuncionalizante e jogar então essa glicerina lá para poder sair no ânus. Bom, aquelas foram as opções de preparo, né? A gente tem o preparo convencional e aí, de acordo com a consulta, a gente deve alterar para que otimize o melhor preparo para cada paciente, né? Dentro das opções da terapêutica farmacológica para constipação, a gente sempre tem que pensar nisso para ajudar o paciente a melhorar essa condição intestinal. Então, a gente tem os incrementadores de bolo fecal, que são as fibras que aumentam o volume fecal, né? E fazem com que o paciente tenha essa estimulação mais próxima, né? Mas sempre lembrando, o paciente que come fibra, ele deve beber muita água, né? Então, se ele não bebe água, que é uma coisa muito comum entre as pessoas, nós precisamos reforçar essa necessidade da água, tá? Quando o paciente queixa muita flatulência, né, podem ser incrementadas as fibras sintéticas, né? As fibras naturais são as frutas e as verduras, e as sintéticas, geralmente elas não produzem flatulência, né? Então o odor não vai piorar, né? Então são fibras como a policarbofila, a metilcelulose, o psílio e o agar-agar, né? Então são opções de fibras sintéticas que evitam a flatulência, ao contrário das fibras naturais. Tem também os laxantes osmóticos, né? Que aí eles promovem o quê? Uma fluidificação das fezes por meio dessas soluções osmóticas. E para isso eles também precisam retirar a água da mucosa do intestino. E quais são os exemplos? Esses que a gente geralmente faz os preparos, que é o manitol, o polietinoglicol, a lactulose, os sais de sódio e magnésio, né?
mas sempre lembrando que tem que ter muita atenção na indicação desses laxantes nos casos de obstrução intestinal, né, perfuração, risco de perfuração, sangramento retal, descompensação cardíaca e desidratação, né? Outra forma da gente ajudar esse paciente a preparar o intestino é através dos agentes amaciantes, que são os emolientes lubrificantes. Fazem com que as fezes fiquem mais, deslizem, né, sobre o intestino. Lembrando que não podem ser usados por tempo maior, né, porque evitam a absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, né, e também ter atenção aos pacientes com disfagia ou idosos que podem até fazer uma broncoaspiração e a pneumonia em decorrência do uso dele, que seria o óleo mineral, por exemplo, né, ou o uso de outros óleos. E aí nós temos também os laxantes irritativos, né, ou estimulantes, que eles vão agir no quê? Na musculatura lisa intestinal pelo estímulo do plexo mioentérico. O que acontece quando a gente toma algum desses laxantes, como cáscara sagrada, óleo de rícino, difenilmetanos e o bisacodil, por exemplo? Ele vai agir em torno de 6 a 12 horas, normalmente. Porém, o uso contínuo desse tipo de laxante, ele pode levar a uma lesão no plexo mioentérico, né? E aí provoca uma desmotilidade colônica, ou seja, o intestino vai deixar de funcionar adequadamente sozinho. Ele vai precisar sempre desse laxante para poder funcionar, né? E então os laxantes procinéticos, né? Que os estudos mostram que eles ajudam no aumento do peristaltismo intestinal, mas eles por si só eles não vão causar uma limpeza intestinal efetiva, né? Mas acredita-se que que a associação desse aumento de peristaltismo ajuda a limpar mais rapidamente esse intestino, né? Então, dentre eles está a domperidona, né? Que os estudos, ela na sua bula indica que tem esse aumento, mas é pouco efetivo. O tejazerone, né? Que geralmente é muito utilizado na constipação do intestino irritável, né? Lubiprostona, prucaloprida, né? São todos agentes que ajudam a funcionar um pouco mais esse intestino e diminuem, né? Essa questão dos sintomas de náusea, vômito, né? Ou mesmo até cefaleia pós-preparo, né? Bom, então, dentro daquilo que nós precisamos agir diante do paciente, né, é bom lembrar que a gente tem que traçar nosso plano de cuidados. Então, quem são os pacientes que geralmente eu vou ter um pouco mais de dificuldade para preparar esse intestino, né? Aquele que tem constipação ou motilidade gastrointestinal alterada. E o meu objetivo vai ser sempre a eliminação intestinal, o controle dos sintomas e a função gastrointestinal, né? Então, para isso é importante a gente trabalhar em equipe, tá? Estabelecendo procedimentos e medidas terapêuticas eficazes, a gente focar no treinamento intestinal daquele indivíduo, ou seja, no momento da realização dessa consulta de enfermagem, pensar na questão do exame físico geral e específico, e aqui é importante quando o paciente tem um desvio, eu preciso olhar o abdômen dele para entender esse desvio e poder fazer o preparo mais adequado. Anamnese geral e específica, tá? Participar da realização de exames, porque aí eu vou entendendo o que aquele paciente deixou de fazer para estar totalmente limpo, né? Entender o que eles, mesmo assim,
comem, mesmo não sendo permitido, né? Então, a participação direta de ver o exame, o resultado daquela orientação é muito importante. A questão de orientar o paciente quanto às medidas comportamentais, a dieta necessária, a ingestão de líquidos, se ele tem dificuldade em evacuar, e é uma coisa constante, estimular a atividade física e a reeducação desses hábitos, né? Explicar a necessidade, às vezes, de fazer um reflexo condicionado, massagens abdominais, né? Então, ajudar com informações que, às vezes, ele desconhece e deixa de fazer porque ele não sabe, né? Orientar quanto ao tratamento farmacológico quando necessário e prescrito pelo médico, avaliar e orientar esse paciente quanto à realização de enemas e lavagem intestinal quando necessário. Então, em resumo, geralmente, um bom hábito intestinal não tem problema durante a execução da consulta e do preparo e do exame, né? Porém, nós temos um número até bem grande de pessoas que sofrem por constipação, e a maioria das vezes é por falta de orientação adequada, né? Então, é importante, cabe a gente orientar sempre que a gente conseguir e mostrar a esse paciente que é necessário que o intestino funcione adequadamente para eliminar vários problemas, né? Então, isso é um pouquinho daquilo que a gente faz na consulta de enfermagem. Espero que tenham entendido e possam executar. Até mais.